Então, turma, aí a gente vai começar a falar sobre planejamento financeiro. Recorremos no mesmo problema de plano operacional, como estamos no primeiro período, e esse primeiro período de recursos humanos, a gente ainda não abordou nada de finanças, nem contabilidade. É meramente impossível eu conseguir que vocês entendam, por exemplo, o balanço demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, índices financeiros, que auxiliam aí o empreendedor a, a trabalhar. Dentro do que eu posso dar de noção para vocês, o que eu peço que vocês tentem entender? Tenta fazer, e eu vou voltar para o que eu falei em operacional, tenta fazer uma planilha. O que é a planilha? A gente vai pensar assim, ó, meu investimento inicial, quanto é? Quanto é que eu gasto para montar a empresa? Veja, montar a empresa é móveis, programas de computador, computadores, deixa eu ver, material de escritório, então, tudo isso você pode fazer um pequeno inventário. Você abre uma planilha lá e faz inventário. Depois, você pode fazer o seguinte: faça uma planilha que você possa colocar assim, os custos mensais que você vai ter. Custos e despesas, né? Veja, a gente, para poder distinguir custo e despesa, você precisaria ter, voltando à contabilidade. Eu não vou estar aqui. Bota de um primeiro momento, você vai colocar tudo junto. Depois vai se aprimorando e buscando conhecimento na área de finanças para você poder falar e entender. Diferença de custo. Bem, normalmente, custo direto que está inserido na produção e indireto que não está inserido na produção. Por exemplo, Marcelo, ah, muitas vezes, aluguel ele não está inserido na produção. E energia, se você usar um equipamento, ele está inserido na produção. Isso é um problema que vocês vão ter que resolver mais na frente, mas vocês vão ter que saber, porque você fazer o preço do seu produto, você saber a diferença de custo fixo e custo variável. Né? Você vai ter que saber o que é uma despesa, né? Despesa com equipamento, e vai ter que saber o que é depreciação. São nomenclaturas que vocês normalmente aprendem em contabilidade, coisas da balanço, por exemplo. Balanço patrimonial. Então, veio. Vou falar logo os quatro primeiros, os três principais. Os três principais. Balanço patrimonial, ativo e passivo. Demonstrativo de resultado é onde você vai saber o lucro da sua empresa, quanto você paga de imposto, etc. E o fluxo de caixa. Normalmente, esse daqui a gente vê. Eu estava pedindo para vocês executarem algum planejamento. Então, vou voltar para ele. São os três que a gente vai falar. Você fez um inventário, você vai fazer um levantamento de custo, aluguel, matéria-prima, provisão de matéria-prima, quanto de matéria-prima você vai comprar por mês, luz, condomínio, aluguel já falei, água, funcionário, imposto, então, energia, internet, burocracia, gasto com pessoas, né? Contratação, etc. Então, bota isso quanto vai fazer mensalmente. Poxa, Marcelo, mas eu não sei não, que eu não sei quanto eu vou vender, por isso que tu vai fazer uma projeção de vendas, né? Faz a projeção de vendas mensalmente, como a gente falou lá no plano de marketing. Aí esse plano mensal, eu quero vender, voltar ao nosso exemplo da operação passada, do capítulo passado, que é coxinha. Eu quero vender 100 coxinhas. Então eu sei que para produzir 100 coxinhas eu vi que era 5 quilos de farinha, né? Então 5 quilos de farinha para todo mês eu preciso comprar. Eu preciso usar X horas de fritadeira elétrica,
Então, isso me dá um X de gasto de energia. Eu preciso gastar tanto de passagem por mês para ir comprar o material. Ó, a gente está fazendo isso mensalmente, né? Então, você vai ter uma noção. Marcelo, vai ser exato? No primeiro momento não vai ser exato, mas você consegue ter uma noção de mais ou menos quanto está gastando. O importante é que você faça exato ou com uma pouca diferença para você ir ajustando essa diferença. O importante é que você faça e no futuro se fique exato, mas fazer um pouquinho fora da exatidão também te ajuda. Mas o importante é que você vá melhorando esse processo. Então você viu quanto você vai gastar inicialmente e quanto você precisa mensalmente. Aí, gente, aqui a gente está falando de balanço patrimonial, a gente está falando um pouquinho das despesas. Se você fizer uma projeção de quanto você vai vender, você também faz uma projeção de quanto você vai ganhar e tá aí, quanto você vai pagar de imposto. Então a gente está falando um pouquinho de demonstrativo de resultado. Só que quando a gente faz todo esse processo, eu sei que eu vou precisar, durante 12 meses, X reais para essa empresa funcionar. Sem que ela venda X. Imagina, você projetou vender 100 e vendeu 2. No outro mês, 4. No outro mês, 8. E sua empresa vai devagarinho crescendo. Então, você precisa ter um capital que a gente chama de fluxo de caixa. Para quê? Para que você mantenha a sua empresa por um período sem que ela precise das vendas. Gente, eu estou falando de uma forma muito introdutória, porque meus alunos estão no primeiro período de recursos humanos. Então, eu preciso que eles entendam, eles não deram nenhum tipo de conteúdo financeiro. Então, eu quero que eles entendam dessa forma. Quem é avançado pode já ir tocando seu barco com outros conteúdos, porque realmente esse planejamento financeiro é para quem está começando. E às vezes, a grande maioria das vezes, o empreendedor não sabe o que é um balanço, o microempreendedor. A Dona Maria que vende tapioca, seu Geraldo que vende espetinho, o cara que tem um restaurantezinho pequeno, ele não sabe o que é isso não. Então, se você está achando a aula, isso está muito fácil, tudo bem. Essa aula não é para você. Essa aula é para quem está começando um pequeno negócio. Então, eu vou inserindo aqui a vocês devagarinho os conceitos para gerenciar o planejamento financeiro. Balanço patrimonial, veja tudo que sua empresa tem, equipamento, máquina, faz vou chamar esse primeiro momento de um inventário. Mas, Marcelo, o balanço patrimonial é um inventário? Nananina, não. Não é isso. Mas já ajuda você a entender. Porque dentro do balanço, ele vai ter as tuas obrigações e tem o que tu tem direito. A gente chama de direito e obrigação. Direito é o ativo e as obrigações é o passivo. Ou seja, imagina que tu vende um produto fiado. O cara tem que pagar em 3 vezes sem juros. Quando ele vende a tu fiado em 3 vezes sem juros, tu tem a receber dele, vamos lá, 3 parcelas de 100. Essas 3 parcelas de 100 a gente chama de direito, é um contas a receber. Mas vamos fazer agora o contrário. Tu vai abrir tua empresa e tu dividiu a farinha da coxinha em 3 de 100. Então, tu tem uma obrigação a pagar. E essa obrigação está lá no passivo. Eu preciso que vocês, mais na frente, pensem e entendam isso aí. Normalmente fica muito mais por parte da contabilidade, mas isso auxilia muito o empreendedor a ter noção de como funciona a contabilidade e tal. De um primeiro momento, eu prefiro que você pense assim, mas quem quiser se aprofundar, inclusive tem um livro bem bacana, que eu não me lembro de quem é o autor, mas se chama Contabilidade Fácil. Então você tem lá contabilidade gerencial, contabilidade de custo, contabilidade geral, você vai ter normalmente contabilidade geral aqui dá a parte de balanço. Então, gente, essa partezinha de balanço você vai ter tudo que a empresa tem de obrigação a pagar e tudo que ela tem de direito a receber. Balanço patrimonial. Tem lá o patrimônio. Então,
vai ter lá uma série de contas, certo? No segundo momento, a gente fala sobre. Eu vou dar uma passada aqui no. Aqui eu vou falando sobre alguns aspectos, né, do plano financeiro, a importância dele. E eu boto aqui, ó, balanço patrimonial, né? É como é a situação ali daquele momento, tá? Então ele tem algumas obrigações aqui, tem algumas atividades para se seguir, algumas coisas boas. Então eu botei aqui, aqui dessa forma, lista os ativos da empresa, então que é o ativo, ó, caixa, conta a receber, estoque, máquina, veículo, terreno, outros ativos, é só para você brincar, para você entender. Rapaz, estoque, eu só para essa conta estoque. Estoque é o seguinte, ela entra, veja, hoje o balanço ele tem que dar zero, né, a conta, né, ele tem que bater um passivo com ativo. Quando você compra R$ 1.000 de farinha, você no seu estoque tem vamos supor, tem 100 quilos de farinha, então tem R$ 1.000 de farinha, mas você deve em alguém. Se você tira do caixa, se você bota, comprou à vista, o dinheiro que estava aqui saiu e entrou aqui em estoque. Então é uma coisa, é uma conta que vocês vão fazer. Então aqui você tem o passivo, bota aqui empréstimo, conta para cá, salário pagar, etc. e tal. Aí você tem o cálculo do patrimônio líquido, né, que está dentro do processo, e vocês vão fazer aqui esse tipo de situação. Eu gosto muito do fluxo de caixa para o pequeno empreendedor. Gente, é isso que eu falei. Vai no papel, vai na planilha do Excel, não se apega a nome, fluxo de caixa, balanço de patrimônio. Não se apega muito a isso. Mas faz o seguinte: pega o danado do papelzinho que tu tem, da tua planilha de Excel, e coloca lá, no meu inventário. O que é que eu preciso no plano operacional? Quanto eu vou gastar por mês com despesa de pessoal, aluguel, condomínio, energia, pererei parará. Ah, vou gastar R$ 3.000 por mês, em 12 meses, em 10 meses eu preciso de 12 meses eu preciso de 36 mil. Então, veja, você vai ter que ter, além do dinheiro do patrimônio, além do dinheiro para montar a empresa, tu tem que ter 12 meses desses valores. Às vezes as empresas precisam até de 24, 36 meses para maturar o negócio. Tem empresa que com 3 meses já está se pagando. Mas o fluxo de caixa, gente, é importantíssimo. Por quê? Porque o teu negócio, às vezes, passa por um momento de maturação, tá ali, ó, remando para dar certo, e o negócio andando devagar, devagar, devagar. Quando o negócio começa, e o empreendedor bota um dinheiro. Pá, pá, pá. Quando o negócio começa a andar, tu já não tem mais dinheiro, aí tu tem que pegar empréstimo, aí tu tem que ir ou tu quer desistir, tu desmotiva. Então, quando tu tem esse planejamento do fluxo de caixa, tu consegue entender que, eu vou levar esses 12 meses sem eu precisar do dinheiro da empresa. Eu posso ir mantendo, as pessoas vão conhecendo e etc e tal, porque aí depois dos 12 meses a empresa já se mantém, 12, 14, 15 meses. Marcelo, e se eu não tivesse capital? Veja mesmo, é um risco grande de você falir. É um risco grande de falir, de falência. Mas pode dar certo, pode ser que você bote e venda muito, tá certo? Eu não estou dizendo que você não bote o negócio, não. Estou dizendo que se você tiver como montar, como planejar um fluxo de caixa, ótimo. Se você quiser arriscar a falência e a facilidade o fluxo de caixa é uma das maiores causas, a falta do capital de caixa é uma das maiores causas que eu conheço das pessoas de falir, né? Não tinha, o negócio era até promissor, você fazia, pô, esse negócio é bacana tal. Mas às vezes, os primeiros 6, 7 meses era de adaptação, o negócio não estava adaptado, os funcionários estavam tão treinados, etc e tal, e aí não consegue. Só para a gente fazer uma análise, quando eu normalmente não gosto de ir para restaurante nos 2, 3 primeiros meses. Por quê? Porque o cara tá ali em soft open, né? Tá começando, apesar de ser novidade, tá começando, o garçom já tá pegando o ritmo, o cara da cozinha já tá vendo algumas situações, uma demanda, às vezes você, como é novidade, tá muito lotado, e aí acaba não tendo um bom atendimento, não tendo a comida demorando muito, né? E aí essa impressão fica logo em mim, eu não quero mais voltar no restaurante, só porque eu fui mal atendido, não, mas eu tento
acreditar que foi por causa do primeiro. Porque estava ali abrindo, tal, era novidade, etc e tal. Mas veja, se o cara tiver. Se o dono do restaurante tiver cliente que nem eu, que faz, oxe, volto mais nunca nesse restaurante. Fui muito mal atendido, a comida demorou muito. O cara perdeu dinheiro. Né? O cara com 12 meses vai à falência, ninguém vai mais no restaurante dele, os 5 meses dele funcionou e depois ninguém vai mais. Então é importante que você perceba que isso é determinante para que o negócio tenha sucesso. Tem um. Eu vou entrar num assunto polêmico, que é polêmico mesmo. Tem muito empreendedor de palco, que é o cara que é milionário, que é rico, que tem uma família muito bem, que o cara monta um negócio que não é tão promissor, que não é muito bom, mas ele consegue manter com o dinheiro próprio, o recurso que ele tinha. Ele está ali mantendo, tira do dinheiro da família, passa 2, 3 anos se apertando, ou vende um imóvel, vende dois, o pai ajuda, a mãe ajuda. O negócio depois de 3 anos dá certo. Veja mesmo, viu? Essa pessoa que tem dinheiro, ela é abastada. Ela é felizarda, né? Vou usar essa palavra. Ela é felizarda, que tem onde tirar. A grande maioria da população brasileira não tem esse dinheiro sobrando, não. Não tem muita gente para ajudar, não. Então, o planejamento é importante para que você perceba isso e o fluxo de caixa de uma pessoa pobre é muito menor do que o da pessoa rica. Então, para segurar um negócio até dar certo, é requer planejamento, requer fluxo de caixa. Se você não tem, tente minimizar, ver quanto você consegue até determinado mês, né? Ah, Marcelo, eu consigo em um mês. Olha, veja mesmo, se apertar uma, duas, três, você perde dinheiro. O que a gente fala ali no começo do semestre sobre empreender por oportunidade e por necessidade. Por oportunidade, normalmente você tem um fluxo de caixa. Por necessidade, a pessoa precisa empreender, porque senão ela vai morrer de fome. Aí ela não tem fluxo de caixa. Deu errado, ela dança. Certo? Então, por isso que o nível de falência é muito grande. E eu tô passando muito tempo sendo repetitivo nesse assunto, porque é muito importante e muito determinante. Mesmo você sem saber fazer, mesmo você não sabendo nem o que é um balanço patrimonial, nem um fluxo de caixa, é importante que você faça esse tipo de análise mesmo no papel. Quanto eu vou gastar nos 12 meses, eu tenho esse dinheiro para guardar. Não confunda o dinheiro da empresa com o seu dinheiro para pagar a sua energia de casa, o seu telefone, sua saída, sua cervejinha no final de semana. O fluxo de caixa da empresa é da empresa, não confunda, são contas. Eu sugiro que você faça contas diferentes. Hoje em dia com o aplicativo fica bem mais fácil. Certo? E aqui eu deixo algumas importâncias, né, da tomada de decisão, previsão de despesa, gestão de crédito, tal. Eu queria parar aqui e eu queria falar o seguinte: quem está assistindo aqui agora, os meninos da minha disciplina não, mas quem está assistindo aqui agora, não esqueça, isso é feito, esse processo, o plano, ele é feito lá no comecinho, quando a gente está fazendo a parte estratégica da coisa. Faça o planejamento estratégico. Faça o planejamento pelo menos de 1 a 2 anos. Né? Faça o processo corretivo. Planejou, está dando errado. O que está dando errado? É esse processo. Corrija, anote. Tá certo? Então é assim que a gente vai trabalhar. Eu explico um pouquinho aqui nessa parte o que é. Demonstrativo de resultado. Aqui é muito mais para você saber qual. Ver. Demonstrativo de resultado, 3 contas básicas. Básicas. Receita, despesa e custo e lucro. Vendo tanto, tem um tanto de despesa, tem um tanto de lucro. Tá? Esse aqui é demonstrativo de resultado. Então, que você vai fazer quando? Quando você estiver fazendo o planejamento de estratégico, passa para o planejamento de marketing, ou seja, quem determina a tua receita? Quanto eu quero vender? Né? Quanto eu quero produzir? Quanto eu gasto para produzir? E quanto eu tenho de lucro? Então, gente, é aquilo que eu falei no vídeo passado. É tudo interligado. A gente vê os planejamentos num formato individualizado, mas eles estão integrados um no outro, tá bom? Eles estão integrados. Tem uma coisa, o planejamento estratégico que você fez comigo na sala de aula ali, que você viu a ideia no começo do semestre, no começo dessa unidade, ele está integrado com o plano financeiro,
que está integrado com planejamento de marketing. Quantas unidades eu quero vender por mês? Então, você vai fazer tudo isso. Quando você faz, quando você define lá no plano de marketing, eu quero ser, vou lembrar vocês o que eu falei nessa aula. Eu quero ser o maior revendedor do Nordeste. Maior em quê? Em tamanho, posso ser maior em vendas, posso ser maior em quantidade de loja, né? Então, definindo ali a missão, os objetivos, eu quero ser o maior em vendas do Nordeste. Se eu sou uma vendedora de coxinha, eu muito provavelmente vou ter que analisar quem é o maior vendedor de coxinha do Nordeste. Vamos supor que é o Rei da Coxinha. O Rei da Coxinha vende 12 mil coxinhas por ano. Então, eu sei que ele vende 1.000 coxinhas por mês. Eu, para ser maior, eu tenho que vender 12.001. Então, minha meta mensal é de 1.000 no mês, mil e um. Então, eu tenho aí uma meta estabelecida. Eu tenho aí quanto eu tenho de custo para isso. Qual é a minha despesa para isso? Quanto eu gasto para fazer isso? E a quanto eu vou vender isso? Essas 1.000 coxinhas vão me dar um retorno, a receita de quanto? Você faz a diferença e vai saber o lucro. E você vai saber exatamente quanto você gasta, quanto é operacional e etc. Coisa muito, muito linkada. O demonstrativo resultado, ele dá essa visão para você. Além disso, gente, além dessas visões de demonstrativo, o balanço e o fluxo, tem alguns indicadores financeiros que você dá em administração financeira orçamentária, por exemplo, liquidez seca, que a liquidez seca é um índice, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, se eu não me engano. Circulante é o que você faz mais rápido dinheiro. Na verdade, esse índice, ele diz quanto uma empresa tem no caixa para pagar a sua dívida. Cada R$ 1 que ela tem no caixa, ela tem X para pagar a sua dívida. Então, isso para quem vai fazer dívida vai comprar de fornecedor, ou quer ser fornecedor, quer pegar dinheiro em banco, esse índice é muito importante. São índices que você tem quando você faz balanço, demonstração de resultado. Então você sabe se pode vender para a empresa ou não, se ela tem condições de pagar ou não. Imagina que você é um fornecedor, você produz coxinha e vai entregar numa lanchonete. Aí você diz, ó, amigo, me mande aí o seu. Claro, ninguém faz isso, viu, gente? É só uma hipótese. Nas grandes empresas fazem, pequena empresa não faz. Mas manda aí o seu balanço, o seu demonstrativo de resultado, para eu saber se eu vou fornecer minhas 100 coxinhas, porque você quer comprar fiado a mim. Você quer pagar só no próximo mês. Então, deixa eu ver se o índice de liquidez seca seu permite que você vai ter dinheiro. Se ele diz que você vai ter dinheiro para me pagar. Tá? Então, eu sou um exemplo hipotético de como funcionam os demonstrativos de resultados. Para grandes empresas, sim. Imagina, a Coca-Cola diz, amigo, eu quero comprar tampa de garrafa. Eu quero comprar de uma empresa que produz tampa de garrafa, eu quero comprar 100 milhões de reais. Agora eu quero pagar daqui a um ano. Aí a fábrica da tampinha faz, pô, vou vender. Aí quem disse que a Coca-Cola vai pagar? Será que ela vai ter dinheiro? Aí ela pede esses demonstrativos para saber se realmente vai ter, pede garantia, banco, tal, mas é só situações hipotéticas, certo? Então a gente tem aqui demonstrações, eu mostro aqui como é que funciona. Tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, e desses, desses três tópicos, tem o markup, né, que a gente chama, né? Aqui, deixa eu botar aqui. Que é uma formulazinha de como você vai precificar o seu bem. Gente, eu vou acabar. Eu vou falar, né? E como é que você precifica o bem. Mas aqui tem uma série de problemas, porque cada empresa tem uma forma de ver custo, ver margem de lucro, ver venda, ver despesa. Isso aqui é um modelo hipotético. Mas você pode rever algumas coisas que eu vou falar que está aqui, mas se você botar, por exemplo, a empresa de serviço, ela tem uma formato de custo, veja que custo fixo, custo variável tem definições diferentes, é necessário uma análise
mais detalhada do processo, mas a gente vai colocar aqui rapidamente que preço de venda é igual a custo mais custo vezes margem de lucro. Tá? Então faça essa continha para você saber mais ou menos quanto você vai vender o seu produto. Vamos supor aqui. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aqui é esse vezes não, aqui é dividido. Então você tem um custo mais custo dividido por mais de lucro. Aí você vai saber quanto vai ser mais ou menos o seu valor. Então você vai fazendo esse processo. Eu sugiro que você faça esse tipo de ação, tá? Que você pegue aí o seu processo. De um modo geral, você tem também aqui as perguntas básicas para quem quer fazer um plano financeiro, tá? De um modo geral aqui a gente vai ter que você responder essas questões, certo? Por fim, galera, é isso. Eu lamento a gente dar rapidamente essas atividades, esses dois capítulos, mas não tem como ser diferente. Eu não tenho, além de vocês não terem tido aula, eu não tenho como dar item por item para vocês, como eu disse a vocês nas outras aulas. Por exemplo, balanço patrimonial, a gente passa 8 aulas, 9 aulas, às vezes 10 aulas, com atividade, exercício, aula teórica, volta, vem, para se dar. Balanço demonstrativo de resultado e fluxo de caixa, você passou a unidade toda dando contabilidade geral. Então não seria empreendedorismo em uma aula que você vai compreender tudo. Tá? Veja, às vezes, na minha época, contabilidade era dividida em contabilidade gerencial, não, contabilidade geral, contabilidade de custo, contabilidade gerencial. 3. E além disso, eu dava administração financeira 1 e administração financeira 2. Então, é bem complexo para a gente poder abordar isso numa aula só de empreendedorismo. E, na verdade, aqui a gente imagina que vocês já sabem desse contexto e a gente só vai informar que é importante construir e mostrar para vocês aonde vai fazer. Para quem não tem conhecimento, esse vídeo serve muito, essa aula serve muito. Por quê? Porque você começa a dar um pontapé, né? Um pontapé inicial. É melhor ter algo do que não ter nada. Volto a sugerir planilha e escrever mesmo no caderno. Não subestime. Não subestime a anotação, não. Não subestime. Faça as anotações. Claro, depois no meio digital você pode ir botando as anotações. Claro, também não perca as anotações. Sempre revise esses conceitos para que sempre você vá melhorando. Que é isso que as empresas hoje chamam de melhoria contínua. Né? Está analisando o planejado, comparando com o resultado e fazendo as correções. Certo? Então é isso, galera. A gente está aí chegando também a 30 minutos de aula. Vou deixar as atividades. Vocês vão ter um prazo para entregar, né, no Google Classroom. E esse prazo que vocês vão ter não pode ser ultrapassado. Vale nota. Essa é a nossa prova. Tá? Já tem uma questão, já tem uma atividade de gestão operacional. Agora a gente está fazendo uma atividade de financeiro, de plano financeiro. Vamos fazer também uma atividade de rápida. Essa atividade eu vou só explanar o segredo de Luísa, né? E vou fazer uma atividade, algumas perguntas, e vocês vão responder valendo nota. De acordo com meus cálculos, a gente vai fazer 3 exercícios e já tem videoaula. Como eu fiz uma videoaula já gravada de marketing, eu dei presencial e tinha uma gravada de plano de marketing, eu também vou fazer umas questões de plano de marketing. E aí as 4 atividades vão valer 10 pontos. E é a nossa prova. Valeu, galera. Até o próximo semestre, né? Valeu.